Biasi e estou aqui novamente para a gente continuar o nosso papo sobre liderança em tempos de turbulência. No filme anterior, nós vimos que é possível prosperar em meio à turbulência, em meio à crise. Mas para isso é importante que as empresas tenham líderes com mindset de oportunidade. E além disso, que saibam transformar essas oportunidades em projetos e transformar esses projetos em realidade. Hoje, nós vamos entender um pouco mais a fundo o mindset de oportunidade, porque ele é importante e o papel do líder nesse processo dentro da empresa. Por exemplo, neste momento, só se fala em crise de turbulência no mercado, e isso é um fato, né? Todas as pessoas estão falando por isso, existem ameaças nesse cenário. E não se pode fugir disso, é importante ter consciência de que nesse momento é assim que o mercado está. A diferença de mindset acontece exatamente depois que você percebe alguma coisa no seu ambiente. Porque nós, seres humanos, nós estamos o tempo inteiro captando informações do meio ambiente. E uma vez que a gente capta essas informações, nós elaboramos um pensamento, nós temos um pensamento sobre aquilo que nós percebemos. E esse pensamento vai fazer com que a gente se sinta de uma determinada maneira. E esse sentimento, muitas vezes, vai determinar o tipo de ação e atitude que nós vamos ter numa situação. Então vamos lá, uma pessoa com mindset de crise, ela vai perceber essa turbulência no mercado, ela vai pensar, opa, esse ambiente está extremamente perigoso, eu preciso ter muito cuidado. Com esse pensamento, ela vai sentir o quê? Medo, ela vai sentir medo, vai se sentir retraída. E a tendência de comportamento, de ação de uma pessoa com medo, ela é ancestral, ela é instintiva. Normalmente essa pessoa com medo vai tender a paralisar, vai tender a parar de se mexer, vai tender a ficar esperando para ver como é que vai ficar esse mercado. Porém, no mercado turbulento, não dá para a gente simplesmente parar e esperar a crise passar. Aí é que está o grande problema do mindset de crise. Nós acabamos entrando no mecanismo de luta e fuga. E enquanto a gente puder fugir de uma situação que nos ameaça, a gente vai fugir, a gente vai se esconder. Isso não é uma decisão racional que nós fazemos, é uma decisão instintiva. Nós somos preparados para isso instintivamente, o nosso cérebro é preparado para isso, para preservar a nossa existência. E isso custa a muitos profissionais as suas carreiras, custa a muitas empresas, muitas vezes, a sua sobrevivência na crise. É engraçado porque a gente tende a paralisar para preservar, para sobreviver. Mas muitas vezes essa estratégia acaba nos levando exatamente a um risco maior. Por quê? Se a gente tem uma reação mais lenta ao problema, ao risco, isso pode acabar nos levando justamente a uma situação de risco ainda maior. Um exemplo disso é a empresa de celulares corporativos BlackBerry. Ela chegou a dominar 43% desse nicho de mercado e acabou não reagindo à entrada da nova tecnologia dos celulares com tela touchscreen, perdendo espaço para a Apple e para a Samsung. A BlackBerry acabou fechando as portas com apenas 3% desse nicho. Outro exemplo clássico é a Kodak, que chegou a dominar 90% do mercado de fotografia e que também não teve uma reação rápida o suficiente quando houve a transição para a fotografia digital e acabou também abrindo falência. Os exemplos são de empresas, mas quantas pessoas vocês já não viram fazendo a mesma coisa? Utilizando insistentemente uma mesma estratégia que não está dando certo. E da mesma forma que empresas acabam se fechando, abrindo falência, profissionais também acabam prejudicando suas carreiras. Realmente, olhando de fora, não tem a menor lógica. Mas quando a gente está dentro da situação, nem sempre a gente consegue ter a clareza para mudar de estratégia. Nem sempre a gente percebe
que a gente está preso, paralisado devido a um mindset de crise que não nos permite reagir rapidamente. Agora, vamos entender como é que funciona o mindset de oportunidade. A pessoa vai olhar para o mercado, ver que ele está turbulento, que existem riscos. Da mesma forma, fato é fato, não dá para a gente mudar por percepção. Porém, o pensamento dessa pessoa é diferente. Ela pensa, ok, é uma situação, um momento que merece atenção, merece cuidado. Mas eu sei que junto com a crise vem as oportunidades. Eu preciso olhar onde estão as oportunidades nesse cenário. E esse tipo de pensamento gera uma sensação, um sentimento totalmente diferente do medo. Alerta, eu estou atenta ao que está acontecendo à minha volta e muito mais suscetível a uma ação rápida para poder aproveitar essas oportunidades. E é claro que esse sentimento de estar alerta é muito mais propício a identificar oportunidades e agir rapidamente. E é claro que é muito mais fácil prosperar na crise com esse mindset do que com o outro. E por que o líder é tão importante dentro desse processo na empresa? Porque quanto melhor líder ele for, mais pessoas ele vai influenciar com o mindset dele. Se ele tem mindset de crise, ele vai influenciar todos os seus liderados, ele vai ter uma grande influência no mindset dessa empresa que ele está inserido. Mas, se ele tem o mindset de oportunidade, ele vai ser uma grande influência positiva para essa empresa e para esses profissionais que estão ao redor dele. Se você gostou desse filme, fica de olho porque nos próximos dias a gente vai estar soltando o terceiro filme dessa série. Nós vamos falar sobre foco, que é um outro elemento muito importante para prosperar na crise e para a gente construir o melhor mindset possível para nos ajudar nisso. Tchau, até mais!